Os anjos têm todas as mesmas funções? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então olha só pessoal, para responder essa pergunta, não, os anjos não têm todos a mesma função, tá? Então, quando a gente fala aí dos anjos, a gente tem uma coisa que a gente fala aí dos coros angelicais, tá? Então, vamos colocar assim, quando os anjos se juntam, o coletivo aí a gente chama de coro, Então a gente tem aí coros angelicais, coro dos anjos, tá? Vocês vão ouvir um termo aí também chamado milícia celeste, legião celeste, tá? E esse termo aí, milícia, legião, é um termo aí que a gente lembra de militar, no caso de exército, tá? E quando a gente olha para os anjos, a gente vê aí que eles têm figuras aí, no caso, como soldados, mensageiros, protetores, tá? Mas a gente poderia, assim, resumir e pensar assim que o anjo, ele cumpre a vontade de Deus. Então os anjos, eles vão fazer aquilo que Deus pede para eles fazerem, tá? E quando a gente olha os anjos, eles são divididos aí em hierarquia. Então tem aí o que a gente chama de 3 coros, tá? E dentro de cada coro, tá? Ele tem aí, no caso, por ordem, tá? A hierarquia. Então do maior para o menor, tá? Então ao todo, se a gente for ver, a gente tem 9 hierarquias, tá? No caso de anjos. E como que funciona essa questão da hierarquia? Então a gente tem assim, os anjos, a gente tem alguns anjos que eles estão mais próximos de Deus, tá? E Deus transmite para esses anjos aí a vontade dele, aí as coisas que ele quer que os anjos saibam. E daí esses anjos que estão aí mais próximos de Deus, então eles recebem a informação de Deus e daí eles transmitem para os anjos que estão abaixo deles. E por sua vez, esses anjos transmitem para os outros anjos. Então assim, é muito bonito se a gente for pensar nisso daí, Eu lembro que teve um exemplo, que o padre Wagner deu, ele falou assim, que é como se você tivesse, por exemplo, vários vidros transparentes e quando você acende uma vela, quer dizer, a luz passa de um vidro para o outro, tá? Então, no caso, os anjos, eles têm essa coisa, tá? Então, quando Deus pede, no caso, ele revela para um anjo, o anjo ele não tem problema nenhum em revelar para o outro, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele quer, Então, e daí, lógico, cada hierarquia, no caso aí, tem as coisas que cada um vai fazer, tá? Mas aqui nesse vídeo eu só vou falar e citar o nome das hierarquias, tá? Então, no primeiro coro, a gente tem aí por ordem de importância. Primeiro o serafim, depois os querubins e depois os tronos, tá? Então, serafins, querubins e tronos. No segundo coro, a gente tem aí as dominações, as virtudes e as potestades, tá? Então, são aí as 3 categorias que a gente tem aí no segundo coro. E por último, a gente tem aí o terceiro coro dos anjos, que daí a gente tem principados, arcanjos e anjos, tá? Então, a gente tem aí essa separação, tá? Então, por assim dizer, serafins seriam aí os anjos que estão mais junto de Deus, mais alto, tá? Por assim dizer, são os mais poderosos, E no caso, para baixo, a gente tem aí, na última hierarquia, a gente teria aí os anjos, tá? Que isso aí, no caso, são os mais baixos na hierarquia. Só que uma coisa, assim, que é interessante, se a gente for parar para pensar, os anjos não tem aquele negócio tipo, ai, nossa, mas eu queria estar lá em cima, aí eu queria estar mais perto, Não tem esse negócio, Porque eles são contentes, Eles sabem a natureza deles, E eles entendem que tem essa hierarquia e eles não se importam, porque eles estão junto de Deus, então Deus é a alegria deles, tá? E no caso, eles estão contentes em servir a Deus da forma que Deus fez eles, tá? Então, na situação em que eles estão contentes, não tem problema nenhum, tá? Se a gente for pegar a respeito das funções do anjo, a gente vê aí no caso que a gente tem definição, lógico. Nós temos aí o nosso anjo da guarda, então cada pessoa tem um anjo, que Deus dá desde o momento que a gente nasce até o momento aí, no caso ele vai acompanhar a gente na nossa vida inteira. A gente tem, como falei no começo, dessa série de vídeos, eu falei a respeito do anjo de Portugal, Então, antes de Nossa Senhora apareceu um anjo para os pastorinhos e ele falou assim, eu sou o anjo de Portugal. Então, cada país tem um anjo protetor, tá? E também, cada cidade também tem seu anjo protetor, tá? Então, que nem no nosso caso aqui, a gente tem um anjo que é o protetor do Brasil e a gente tem um outro anjo que é protetor de Sorocaba, tá? Se a gente for ver aí a respeito das igrejas, nós temos aí cada diocese tem o seu anjo, então nós estamos aqui na Arquidiocese de Sorocaba, nós temos um anjo protetor na nossa arquidiocese.
Da mesma maneira, cada paróquia também tem um seu anjo, tá? Então, nós estamos aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, mas nós temos um anjo, né, que protege aqui a nossa paróquia, tá? E se a gente for ver também, né, no caso, em cada comunidade, como a gente tem um sacrário, quer dizer, Jesus ali vive presente no sacramento da Eucaristia, então a gente fala que também, né, no caso, como é Jesus que está presente, quer dizer, Deus está ali, então nós acreditamos também que tem anjos em constante adoração ali ao sacramento da Eucaristia. Então você pode ver que a gente está repleto de anjos, tá? E só pegando aqui o gancho, né, no caso aí, que se a gente for ver da diocese, da paróquia, né, quantas vezes a gente às vezes tem problema, às vezes, né, nas reuniões a gente às vezes deixa de invocar a ajuda dos anjos, né, no caso aí, né, da nossa paróquia, né, para nos ajudarem nas nossas tarefas, tá? Bom, então é isso, tá? Estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.